Bom, boa noite, pessoal. Estamos dando continuidade, então, ao nosso encontro aqui do GET de Torres, do GET Hermes. Tivemos a atividade da manhã com a palestra do livro Tradição Sabedoria e à tarde o diálogo, né, e reflexões. E dessa vez, especialmente, a gente tem uma atividade adicional agora, iniciando agora às 19 horas, nesse momento, também com o Ricardo, falando da palestra Como Manter a Paz Interior em um Mundo Caótico. Então, deixo vocês com o Ricardo Lindemann para mais essa palestra. Muito bem. Então, acho que, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de tratar de um tema que eu considero importante, ainda aqui no, em Torres, no município do Rio Grande do Sul, que nos recebe através especificamente do Aras Trevo de Ferro, uma pousada aqui às margens do Oceano Atlântico, um pouco mais ou menos, né? Onde nós estamos recuperando ou acumulando energias para enfrentar o mundo caótico de segunda-feira em diante, né? Mas o tema é muito oportuno, creio, que nós estamos numa zona de transição de um mundo para o outro. Eu costumo, então, recomendar uma breve meditação pela paz mundial, porque se isso fosse resolvido, acho que 90% dos outros problemas estariam resolvidos também. Observando a nossa respiração suave e profunda, tá certo? Numa posição estável e confortável, preferencialmente com a coluna ereta, liberando os ápices pulmonares. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Então, eu creio, sinceramente, que as cifras do que é gasto em armamento no mundo resolveriam os problemas econômicos, se houvesse paz. Se gasta hoje US$ 1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto 40 mil crianças por dia morrem de subnutrição no mundo em desenvolvimento. Pelo menos essas eram as cifras na época ali antes da Covid. Pode estar pior, mas era assim que a Unesco divulgava. E temos armamento para destruir o mundo 200 vezes.
Pelo que eu ouvi recentemente, parece que essa cifra também aumentou. Eu prefiro não saber os dados atuais, eu deixo os antigos. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, segundo esses números já alarmantes, para cada criança que morre de fome, US$ 36.000 estão sendo gastos em armas, o que daria pelo menos R$ 180.000, eu sei lá quanto já está o dólar, passou de 5. Para dar uma estimativa, podia comprar um apartamento, viver da renda, não precisa, com certeza não precisava morrer, não de fome, de inanição. Então, eu estou querendo fazer uma reflexão, e me perdoem se eu digo que tanto a esquerda quanto a direita são, nesse ponto, culpadas, porque os dois estão empilhando bombas já desde o século passado, e ninguém quer usar, porque aí é a mútua destruição, é Mutual Atomic Destruction. Então, fico intimidando um lado contra o outro com empilhamento de armas que não pretendem ser usadas. Eu espero que não sejam usadas, porque senão, daqui a pouco, não precisa mais dar a palestra. Certo? E por quê? Porque falta fraternidade, o entendimento entre os seres humanos. Como manter a paz no mundo caótico? Pelo menos a paz interior é o título que nos corresponde hoje. Eu vou fazer leitura, suponho que todos vocês conheçam, da oração da serenidade. Ó Senhor, concedei-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Então, duas palavras-chave: serenidade e aceitar. O segundo verso diz: coragem para modificar as coisas que podemos. Então, aí temos mais duas palavras-chave: coragem e modificar. Mas, para mim, a chave desta oração está no terceiro verso. E a sabedoria para discernir entre as duas. Porque se eu não tiver esse discernimento, essa sabedoria, é provável que eu entre em pânico, se eu pensar muito no assunto. Então, o discernimento é considerado na tradição vedantina a primeira qualidade necessária para a espiritualidade, para a vida espiritual. Para a senda espiritual, para realmente trilhar a direção da libertação, e o budismo chama de Samyak Drishti, ou a reta visão, literalmente Drishti é ver, Drishti é visão. Visão perfeita, às vezes traduzida como percepção perfeita, ou às vezes até como compreensão perfeita, ou reta compreensão. Qual a semelhança entre as duas? Bom, o fato é que se eu não tiver a sabedoria para conseguir ver as coisas como elas são, eu não tenho a visão. Já definiram sabedoria também no Oriente como a capacidade de ver o que é, e não segundo as projeções, as expectativas, as contradições. Pode parecer fácil, mas não é tão fácil ver as coisas como elas são. E eu gosto muito de estar aos pés do mestre. O parágrafo é um livrinho de Krishnamurti que é pequeno só no tamanho, porque é de uma grandiosidade extraordinária no seu poder de síntese. Quem não está com muita disposição de ler muita coisa, leia aos pés do mestre, que já pegou o que é importante. São só 64 parágrafos. Agora, meditar e viver em conformidade é outro assunto. Vejamos o parágrafo 15. Bom, começa no 14 dizendo que precisas distinguir ou discernir entre a verdade e a falsidade. Nós que estamos no mundo
fake news, nem tínhamos ideia, talvez quem tem escrito o livro não tivesse ideia da dimensão, da importância disso, porque o livro é de 1910, então já passaram mais de 100 anos, e cada vez parece mais necessário nós termos esse discernimento. E eu aviso que discernimento não se compra na farmácia, no supermercado, nem na padaria. É algo que se cultiva a capacidade de distinguir entre o que dura e o que não dura, para que nós não nos atormentemos por coisas passageiras. Mas vou prosseguir. Primeiro, em pensamento, ou seja, distinguir entre a verdade e a falsidade, primeiro em pensamento. Isso não é fácil, pois há no mundo muitos pensamentos falsos. Hoje mais do que nunca. E muitas superstições insensatas. E ninguém que estiver escravizado por eles poderá fazer progresso espiritual. O que é o progresso espiritual? Acima de tudo, voltar à nossa essência, ao nosso eixo, ao nosso centro. Ver as coisas como elas são, dar o valor correto a cada coisa, não entrar em pânico por coisas que não são importantes. Hum? Portanto, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem. Nós temos o dom, a capacidade, a faculdade de escolher que pensamento nós vamos acolher na mente ou jogar fora. Essa seleção do pensamento é discernimento. Eu posso discernir o que eu vou comer. Está no prato, eu posso comer ou não, a menos que tenha um revólver, né, apontado para a minha cabeça, ou casamento no qual eu não acredito, casamento com espingarda na nuca. A pessoa vai dizer sim ou não. Ela pode escolher, discernir é isto. O que eu vou acolher como pensamento na minha mente? Aquilo que está na moda? Eu tenho que exercer esse discernimento. Só porque muitas outras pessoas o acolhem, ele pode não ser um pensamento verdadeiro. Nem porque tenha sido acreditado nele por séculos. Porque é tradição. Bom, mas a tradição pode estar errada. Por séculos se acreditou que a Terra era plana. Até que na virada aí do momento da modernidade, né? Ou seja, o fim da chamada Idade Média, Copérnico demonstra, publica a respectiva obra, que é chamada também causa da Revolução Copernicana, que é, na verdade, a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Mas se por 15 séculos, vamos supor, o cristianismo acreditou que o Sol girava em torno da Terra, isso não garante que seja uma verdade, só porque está na tradição ou porque está na escritura, como diz a frase seguinte, nem porque esteja escrito em algum livro que os homens julguem ser sagrado, mas não está escrito isso, né? É interpretado que o sol parou no centro do céu por 3 dias lá, sei lá, na época que Josué venceu os exércitos do inimigo por causa desse auxílio divino. Mas por que interpretar literalmente? Alguns podem entender que o Sol é o centro da consciência no céu, né? É a luz que para no centro da consciência o tempo suficiente, como, sei lá, São Paulo teve um arrebatamento na estrada para Damasco e também ficou 3 dias, inclusive cego para o mundo. Pode ser uma descrição poética de vencer os inimigos internos. Isso é uma interpretação esotérica, é tomar como interno aquilo que está sendo descrito por forma parabólica. Quando toda a interpretação é literal, nós já estamos no estágio de rigidez na interpretação da escritura. Então eu vou ler de novo. Nem porque esteja escrito em algum livro que os homens julguem ser sagrado. Por quê? Porque depende da interpretação. O mundo vai acabar. E eu já ouvi tanto isso desde que eu nasci.
Já adiaram o ano 2000, 2011 com o calendário Maia, 2019 com a correção do calendário Maia, ou sei lá o que inventaram lá, e daqui a pouco estão promulgando de novo, e não acabou. Ah, é o fim dos tempos. Nós estamos num momento de transição, segundo os astrólogos, da era de peixes para a era de aquários, da era da devoção para a era do conhecimento. Pode até ficar um relacionamento mais frio entre os seres humanos. Agora tudo é eletrônico, artificial, inteligência artificial e tudo mais. Mas ainda assim não é o fim do mundo. Exige adaptação, com certeza, mas seria uma interpretação errônea dizer que o mundo vai acabar. No meu entender, bom, pode haver guerra, sim, está havendo várias. Mas as pessoas também já se deram conta que se usarem as bombas atômicas não sobra nada. Foi a pergunta feita a Albert Einstein: que será da Terceira Guerra Mundial? Ele disse: não sei, mas a quarta, se houver, será com lança, tacape e arco e flecha. Quer dizer, nós vamos voltar para as cavernas. Então, essa consciência de que nós podemos ser instrumentos da paz no mundo é um dos objetivos dessa palestra. Levar serenidade ao mundo significa tu tens de pensar sobre a questão por ti mesmo e julgar por ti mesmo se ela é razoável. Lembra-te que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se eles não souberem nada sobre aquele assunto, sua opinião não tem valor. Não sei como, me disseram, eu acredito que tenhamos 700 mil seguidores no Brasil para o site da Terra Plana. Mas vem cá, desde Copérnico, há pelo menos uns 500 anos atrás, já se sabe, tá, que a Terra gira em torno do Sol, já se calculou, Eratóstenes já calculou, 240 anos antes de Cristo, o raio de curvatura da Terra pela inclinação da sombra ao meio-dia, no dia do solstício, tá? Entre Alexandria e Siena. Siena dava sombra a zero com uma estaca vertical ao meio-dia, no dia 21 de junho, e 7 graus de inclinação de sombra por uma estaca vertical em Alexandria. É a distância, como se cravasse uma estaca em São Paulo e outra em Porto Alegre. Uma justamente sobre o trópico e a outra fora, na região subtropical. E ele mandou, calculo, suponho que pagou uma pessoa para caminhar, eu espero, a história conta que foi de camelo, foi de uma camelagem aquilo, porque vocês imaginem, são 1.000 quilômetros. E aí ele fez a proporção de 1 para 50, porque 7 graus é aproximadamente 1,50 avos da circunferência. Ele entendeu que se o raio do Sol chegava inclinado numa cidade, chegava na vertical de outra, que a Terra é que era redonda. Mas como que no século XXI ainda tem gente que acredita que a Terra é plana? Essa é a nossa pergunta aqui. Certo? Então, vou ler de novo. Lembra-te que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se eles não souberem nada sobre aquele assunto, a sua opinião não tem valor. Pode ter um número de seguidores que tiver. Mas se estiver dizendo bobagem, estão criando uma imagem falsa, não estão vendo as coisas como elas são. Aquele que quiser trilhar a senda tende a aprender a pensar por si mesmo, porque a superstição é um dos maiores males do mundo, um dos grilhões dos quais por ti próprio deves te libertar completamente. Está aqui a recomendação do livrinho, Aos Pés do Mestre. Ok? Livrinho de bolso, eu costumo demonstrar, eu faço questão de demonstrar o livro de bolso. Todos aqui, nada nessa mão, nada na outra mão. Entrou no bolso. E olha que meu bolso está entupido de chave e coisa. Está aqui. Pode estar com vocês na fila do banco, na fila do ônibus, sei lá onde. Qualquer chá de banco que derem vocês, tcharam, vocês estão bem acompanhados.
porque eu posso escolher o pensamento que eu vou pôr na mente. Qualquer pessoa que meditou ou tentou meditar uma vez na sua vida descobriu pelo menos isso. O que, que se descobre? Que eu quero pôr a mente num lugar e frequentemente ela foge para outro. Portanto, a mente tem vontade própria, independente do observador. Isso é uma experiência que se pode obter. É a experiência mais simples de quem tentou fazer um exercício de concentração, que seja. Como entender que a mente tem vontade própria? Bom, aí nós estamos entrando no núcleo do nosso tema de hoje. É pela meditação que uma pessoa mantém a serenidade, ou queiram chamar de prece silenciosa, como chamava a Madre Teresa de Calcutá, ou quem sabe até de oração. Mas o ponto fundamental é compreender que nós podemos escolher os pensamentos que entram na nossa mente. Eu posso cultivar um estado de paz interior. Essa é a liberdade interior. E parece que a nossa cultura não está priorizando essa compreensão. E os filmes, em geral, a pessoa tem qualquer frustração, já vai para uma dose de uísque ou dose dupla, ou sei lá, daqui a pouco cai em drogas, porque já nem o álcool produz efeito. Por que nós não aprendemos a manejar nossas emoções? Porque nós costumamos crer que nós somos nossas emoções. E a emoção é um subproduto do nosso ser, é uma irradiação que nós produzimos, né? Mas ela não é senhora de nós, a menos que assim nós deixarmos que ela se torne a comandante. Então, a Katha Upanishad, um livro antigo da Índia, suponho tenho já ouvido falar dos Upanishads. É a parte final do comentário dos Vedas, daí vem a ideia de Vedanta, o comentário final dos Vedas, parte final dos Vedas, baseada nas Upanishads. A Katha Upanishad sobre a imortalidade diz: saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos, as estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então, o pensamento nutre a emoção, que é eventualmente expressa como desejo. Qual é a diferença entre uma sensação e um desejo mais profundo e uma emoção ainda mais profunda? É a intervenção da mente com o elemento da memória e da antecipação. Smriti e Vikalpa são dois vritis da mente, segundo o Yoga Sutra de Patanjali. Um se refere ou cria o passado e outro se refere ou cria o futuro. O futuro é imaginário e o passado, pois a expressão popular, já era. Onde é que está uma coisa que realmente é verdade? É o presente. O passado já passou, o presente ainda não, o futuro ainda não chegou, só o presente é real. Então, todos os estados de pânico, ansiedade e tudo mais são virtuais. Isso é a primeira coisa a compreender. Não é real. É só parar para pensar um pouquinho. Se uma coisa já passou, ela não é mais real, virou memória. Se uma coisa ainda não chegou, também não é real, é imaginação. Acho que eu não estou exagerando. Só o momento presente é real e aqui se aprende a observar a respiração, relaxar. Isso é meditação. Observar as coisas como elas são. Claro, tem vários níveis de profundidade, mas isso pode ser cultivado
mesmo nos momentos que pareçam caóticos. Napoleão era capaz de dormir 15 minutos que fosse no meio das batalhas, mesmo do lado dos canhões. Bom, ele tinha um alto domínio em comum, mas era fato. Ele ia dormir 15 minutos que revigora uma pessoa. Hum? E os yogis são capazes de coisas muito mais profundas do que isso. Estou citando até um exemplo, talvez meio banal, mas se a pessoa cultivar o domínio da mente, ela tem os estados emocionais sob controle, porque ela controla as memórias. Ela escolhe ou rejeita o pensamento que lhe é conveniente. A emoção é uma mescla de imagem na memória com sensação. Se eu atribuo àquela imagem prazer, geralmente a emoção produzida é de desejo. Se existe uma associação com a imagem de dor, geralmente a imagem produzida é de medo. No primeiro caso, porque a pessoa deseja que o prazer volte. No segundo caso, porque ela quer evitar que a dor volte. E nós chamamos esse processo de evitar da dor de medo. Isso faz sentido. Então, se eu conseguir escolher os pensamentos e não nutrirem memórias errôneas, eu já tenho controle das projeções da mente, porque elas são virtuais. Ou seja, os mecanismos de ansiedade estão relacionados ao descontrole da mente. No mínimo, há inconscientemente algum medo reprimido, porque senão não pode haver ansiedade. Pode ser, e essa é a diferença entre Smriti e Samskara, o primeiro caso é uma memória ativa, e no segundo caso é uma memória latente, ou às vezes uma criptomemória, uma lembrança recôndita. Por exemplo, eu quero sair de casa, não encontro a chave do carro. Claro que vocês nunca passaram por isso. Tá? Aí alguém começa, mas quando foi a última vez que tu pegaste? Você já ouviu essas frases? Ah, pois é, a última vez que eu lembro, semana passada, sei lá, tô brincando. Mas, enfim, em algum momento ela lembra de ter a chave na mão e de repente a chave é desaparecida. Mas lá dentro de nós, em algum lugar, e nem que seja na base do hipnotismo, a pessoa teria acesso à lembrança de onde ela pôs essa chave. Fez alguma coisa automática. Mas se nós estivermos atentos, respirarmos fundo e conseguirmos fazer a mente voltar passo a passo, não pode ser sob pressão, senão entra em pânico, dá o branco, aí não lembra mais nada. Hum? Nós vamos, pelo processo meditativo, descobrir onde é que essa chave foi posta. A menos que um terceiro tenha pego a chave, aí é outro assunto. Como eu casualmente vi isso acontecer hoje. Ah? Mas deixa pra lá. O meu avô chegava ao ponto de andar com os óculos assim, reclamando, porque quem pegou meus óculos? Alguém viu meus óculos? Os óculos estavam na testa dele. Hum? Então, nós às vezes estamos envolvidos em processos de desatenção tão profundos, perdemos o eixo do nosso ser. E meditação é reencontrar, antes de mais nada, esse eixo. Nós somos capazes de criar pensamentos, isso é um dom divino. Por que que nós não usamos o poder do pensamento a nosso favor? Certo? Então, a ideia da Katha Upanishad é que nós somos um comboio, não um ser simples. Se eu tivesse só um desejo, seria fácil de satisfazê-lo. Mas as pessoas têm vários desejos e ainda estão mudando. E, finalmente, quando se consegue satisfazer um, às vezes depois de anos de esforço para conquistar, não quero mais, já quer outra coisa. Isso se chama, em sânscrito, Guna Vritti Viroda,
que os gunas da matéria são mais lentos em responder do que os vritis da mente. A mente cria desejos com mais rapidez do que a gente consegue conquistar as coisas no mundo material. Então, isso é uma condenação à insatisfação perpétua. É um dos motivos pelos quais Patanjali diz que nós precisamos praticar yoga, ou seja, conquistar a mente. Porque se eu não for capaz de conquistar a minha mente, eu nunca vou ter alguma felicidade duradoura. Às vezes é questionável se vai ter alguma felicidade. Porque nós ainda tem mais três motivos para Patanjali, que as coisas estão sempre mudando, e a culminância da mudança, o parinama, é a morte. E aí é uma mudança que não está no nosso controle, mas ainda pode vir a doença, e ainda pode vir a idade avançada e suas limitações. Isso também é considerado pelo Buda como causa de sofrimento e motivo para se buscar o nirvana. Entre aspas, esse nirvana é apenas a conquista do mundo interior. Por que nós gastamos tanta energia querendo conquistar coisas externas e não investimos a mesma energia para conquistar a paz interior? É a pergunta subjacente do título desta palestra. Em geral, porque nós acreditamos que nós somos nossos desejos e só seremos felizes se os satisfizermos. Mas e se os desejos estão constantemente mudando? Isso quer dizer que eu também mudei? Ou será que eu não sou os desejos que eu tenho? E aí começa o questionamento mais profundo, uma questão existencial importante, porque senão vou fazer o papel do cavalo que corre atrás da cenoura, pendurada num caniço que está, de repente, amarrado nas suas costas. Corre, 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 jamais alcança, porque a própria mente se projeta cada vez a cenoura mais longe. Cada passo que ele dá, a cenoura dá dois. Ainda pode oscilar, sei lá. Né? Ou pelo menos um, porque se aquela corda está presa no caniço que está amarrado nas suas costas, o mínimo que se espera é que cada passo que ele dê, a cenoura também avance um passo. Se ainda parar e arrancar e tal, aí aquilo oscila, eu não vou entrar em todas as discussões geométricas possíveis. Mas se a cenoura não está parada e está amarrada no próprio observador, que é o símbolo da projeção, os orientais chamam vikshepa, a projeção da mente. Se eu não for capaz de controlar as projeções da mente, eu entro em pânico sem motivo. E aí buscar as drogas para o álcool, que é considerado uma droga lícita, ou coisas piores, para se acalmar, ou ficar dependente de todo tipo de remédios, agora está cada vez mais. Ah, o cara toma uma pílula disso, daquilo. Somos nós que estamos criando o pânico. Nós temos que atacar é a fonte, não é o simplesmente passar um lustro no efeito, querer desviar o sintoma. Sem atacar a fonte é só postergar o problema. E aí precisa de doses cada vez mais fortes. Uma amiga minha ficou presa no telhado 3 dias lá, na enchente de Eldorado do Sul. Eu acho que vocês souberam que já são 2 anos, Acho que 1 ano de Eldorado. 1 ano e meio, né? Que as águas subiram lá assustadoramente em Porto Alegre, Eldorado e a grande Porto Alegre. O enchente do Rio Guaíba. Que agora até isso questionam se é rio, se é lago. Eu não vou entrar nessas discussões, não vou mudar nada do nosso problema. Isto sim, ela ficou 3 dias presa no telhado, porque a casa submergiu, e ainda com um vizinho, e mais a sogra, ou sei lá, do vizinho, que era dependente de Rivotril e cigarro. E é claro que o Rivotril terminou, e o cigarro também. 3 dias no telhado com chuva não é para tomar banho de sol. Se vocês conhecem o clima de Porto Alegre, onde eu nasci, eu ficava telefonando. Também não tinha celular, isso é motivo para muita gente entrar em pânico. Terminou a bateria, não tinha como carregar.
Era um náufrago dentro da cidade, certo? Nossa, agora é uma droga também. Exato. É. Então, eu estou querendo fazer uma reflexão sobre de quantas coisas nós dependemos para, entre aspas, nossa felicidade ou normalidade diária. Basta haver uma catástrofe para tudo isso ficar cortado, as pessoas entrando em pânico completo em cima. Mas aí eu, pelo menos, arriscaria dizer que haveria um motivo para entrar em pânico. Ah, Real e presente. um motivo real, presente. O medo existe para nos alertar de um perigo real. Quando eu fico com medo de ter medo, aí eu estou numa exponencial que não tem mais fim, porque não tem mais ligação com o fato real. E é puro descontrole da mente que vai se retroalimentando. Então, nós temos que, num certo momento, ver as coisas como elas são. Isso é sabedoria. Então, vocês imaginem, já eram 6 pessoas em cima de um telhadinho e não tinha as coisas necessárias para satisfazer as ansiedades daquelas pessoas. Então, nós temos que agradecer, é isso que a oração da serenidade nos ensina. Aceitar as coisas que estão aí, porque ainda está muito bom, podia estar muito pior. Mas que o mundo está em transição, eu tenho dito até que em 2029 haverá, para aqueles que gostam de astrologia, um trígono de Urano com Plutão e Júpiter em maio. Acredito que lá as condições para a paz, pelo menos para um acordo, vão surgir, e quem sabe haja a sabedoria e a inteligência para transformar as armas em arados, para chegar a um acordo e reduzir os gastos de armamento e exércitos no mundo, porque não precisamos de partidos políticos para fazer a paz, basta não haver guerra. São coisas tão simples, não é? Chama-se fraternidade universal. É o primeiro objetivo da sociedade teosófica. Sobraria $1 trilhão por ano. Resolvia todos os problemas econômicos que nós conhecemos. Ainda sobrava para educação e saúde. Mas nisso as pessoas não pensam, elas só querem defender o seu partido e torná-lo mais poderoso para enfrentar o outro, que também pensa a mesma coisa e também quer, de qualquer forma, vencer. E aí o que acontece? Nós vamos ter ou a guerra civil ou a guerra mundial. Quando é que nós vamos ajudar as forças da paz? Como diz Luz no Caminho de Mabel Collins, auxiliar os poucos braços vigorosos que impedem que as potências das trevas tenham completa vitória. Auxiliar a meditação dos Nirmanakayas que mantém a paz no mundo. Mantém um mínimo de paz. Isso se conquista pelo domínio do pensamento, certo? Uma visão otimista, porque o universo não veio do acaso. Dos 20 aminoácidos essenciais que são necessários para as 2.000 enzimas que criam a vida, as combinações chegam a 1/10 na 40.000. Quer dizer, para chegar à vida ao acaso, no que tange as enzimas, é um zero virgulado seguido de 39.999 zero, até uma unidade perdida. É uma chance muito mais difícil do que ganhar a mega da virada, que também anda sob uma fase difícil, mas deixa para lá. Nós não precisamos dessas coisas externas. Nós precisamos da nossa paz interior. Como manter a paz interior no mundo caótico? Primeiro, descobrindo que o mundo interior é meu. O mundo externo talvez eu não possa controlar. Isso é a oração da serenidade. Aceitar o que eu não possa modificar. Mas o mundo interior é meu. Eu crio as imagens. Eu sou o diretor do filme. Eu escolho os pensamentos que entram ali. Esse é um poder impressionante que as pessoas não cultivam, não exercitam.
Então, eu vou voltar ao exemplo da composição do nosso ser sugerido pela Katha Upanishad. O verdadeiro ser é o passageiro da carruagem. Carruagem é o corpo físico, o ser está lá dentro. Nós chamamos isso genericamente de encarnação ou reencarnação, dependendo do caso da escola filosófica. Ah, mas será que sobra alguma coisa depois da morte? Bom, recomendo o livro, né, Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr., década de 70 do ano passado, do milênio passado. 150 casos de experiência de quase morte que trazem relatos contundentes que descrevem o que acontecia enquanto os corpos delas estavam declarados clinicamente mortos. Aí dá um choque elétrico, né? Desfibrilador, etc., a pessoa retorna da morte para a vida e começa a descrever os outros mundos. Ah, acontece com todas as pessoas? Não, mas se tivesse acontecido só com uma, para mim seria suficiente, desde que fosse verdadeiro. Ah, mas aí começam a dizer que isso são projeções da mente. Mas como? Se eles descreveram coisas que eles não podiam saber enquanto estavam naquele estado. O que o médico fez, o que aconteceu no segundo andar, que encontraram uma botina pendurada numa janela. Ah, vocês vão dizer que coisa boba, mas acontece que foram lá ver e a botina estava na janela. Então ocorreu uma viagem astral enquanto a pessoa estava projetada, porque o corpo dela não podia sair da mesa de cirurgia. Então, pesquisar isso, averiguar se há provas da vida depois da morte, é uma coisa importante, porque o maior medo das pessoas, segundo certas estatísticas, é falar em público. O segundo é o medo da morte. As pessoas têm tanto medo de falar em público e a morte fica em segundo plano. Mas por quê? Elas estão apenas falando, aqui nós estamos conversando. Estamos conversando sobre um assunto importante. Quando pela primeira vez eu falei para mais de 1.000 pessoas na Universidade Federal, do Rio Grande do Sul, eu era o orador da turma. E ainda assim, um discurso escrito, tinha sido votado, foi o mais votado, ganhou, pronto, era a minha vez. Abriu a cortina e agora fala. Eu só me fiz uma pergunta, que é a que eu sempre me faço. Vale a pena o que eu tenho a dizer? Porque se eu não acreditar que é importante o que eu estou dizendo, o que adianta eu falar aquilo? Melhor eu calar a boca. E se eu acreditar, então tem que ser dito. Então vamos lá. É a minha missão, é o que eu vou fazer. Uma pessoa que está concentrada no que está fazendo está com a mente focada. Certo? Se eu acreditar na importância do que está sendo feito, pode salvar uma pessoa do suicídio, pode salvar uma pessoa do pânico, pode salvar uma. Pronto, já valeu a palestra de hoje às 18 horas, 19 horas no sábado. Ah, o que o Ricardo está dando mais uma palestra? Ah, opa, temos uma oportunidade, é o horário que as pessoas nos escutam, estamos aqui. Para quê? Para falar das coisas que elas já sabem. Ah, poxa, Ricardo, tu ficar dizendo para as pessoas que elas têm que se olhar e observar seu pensamento, mas que palestra tola. As pessoas não fazem isso. Elas não sabem o que elas pensam. Elas são pensadas pela moda, elas são pensadas pela tradição, elas são pensadas pelo fanatismo. Elas não pensam por si mesmas. Elas não escolhem os pensamentos que abrigam. É disso que nós estamos falando. Quem é que é o cocheiro? Aquele que governa o cavalo. O cavalo gosta da estrada? Não. A estrada não dá para comer, dá para comer asfalto, comer paralelepípedo, terra batida. Não. Ela quer tudo que o cavalo quer, os nossos desejos não querem ficar na estrada. Os nossos desejos querem grama mais verdinha lá no vizinho, de preferência, onde ninguém comeu ainda. Se for mais perigoso, estiver à beira do abismo, e alguns já ficam salivando, porque vivem de adrenalina e do perigo. Então,
Esse cavalo desgovernado vai levar junto a carruagem, o cocheiro, o passageiro, bagagem, vai tudo despenhadeiro abaixo. Por quê? Porque eventualmente o cocheiro está bêbado. Quem é que governa o comboio? A primeira coisa é descobrir que tem mais de uma vontade dentro de mim. Aí eu começo a descobrir a origem do conflito. A carruagem não quer sair da estrada, se é que ela quer alguma coisa, mas se ela sair, ela paga o preço. Então, o corpo físico tem ou não vontade, posso demonstrar que tem, mas não vem ao caso. Está simbolizado pela carruagem. Se ele sair da estrada, arranha, quebra a roda, entra num despenhadeiro, perde o controle. Quem costuma pagar o preço é a saúde física de todos os desgovernos que o ser humano, até a ponto do Lutzenberg, antigo ecologista gaúcho, dizer que a saúde que nós temos é aquela que ainda não conseguimos destruir. Mas fazemos tudo ao contrário do que preservaria a saúde. Não é uma coisa estranha? Todo mundo sabe o que é saudável, mas fazem o contrário. E depois se admiram que o corpo tá doente. Então, se um, sei lá, se um marciano, um venusiano, ou sei lá, deixa a escolha de vocês, vier ver como os seres humanos vivem nesse planeta, criam guerras, destroem o potencial de criar alimento para fazer armamento, fazem tudo contra a sua própria saúde, é só observar a loucura. Falta de sabedoria. Então, eu vou me permitir ler Platão, quando ele demonstra no seu diálogo Protágoras, ou pelo menos emite um pensamento que merece reflexão. Se o agradável é o bem, ninguém que saiba ou creia que haja coisas melhores do que as que faz, poderia escolher fazer coisas melhores, que sejam possíveis para ele, claro, tem que estar ao seu alcance. Continua a fazer essas últimas, tendo possibilidade de coisas melhores. Parte o pressuposto, Platão, de que ninguém vai fazer o mal a si mesmo. Eu não sei se ele não está muito otimista. Quando Aristóteles escreveu que o homem é um animal racional, eu concluí que ele não leu o jornal naquele dia. Porque as notícias mais irracionais estão nos jornais todos os dias, e geralmente nas manchetes. Mas a frase de Platão decide o jogo. E o deixar-se vencer por si próprio não pode ser senão ignorância. Nem o vencer-se a si mesmo não pode ser senão sabedoria. As pessoas não têm autodomínio. Elas não têm autodomínio porque não têm autoconhecimento. Elas não têm autoconhecimento porque não se observam com olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. Então, a grande questão é: estamos observando com isenção, vendo as coisas como elas são? Temos o controle do pensamento? Temos o controle da emoção? O que é uma emoção? É a conjugação de sensações com memórias. Vou voltar ao assunto que já começamos. Se for só a sensação, não tem subsistência. Terminando a sensação, termina o estímulo. Ou termina o estímulo, não há mais resposta. Mas, se houver memória, aí a pessoa quer repetir. Eu chegava em casa cansado do serviço, minha filha queria brincar de curupio, agarrar ela e ficar girando. Aí quando eu dava umas 2, 3 voltas e parava, ela dizia, de novo. Vocês já passaram por isso? Aí mais 2, 3 voltas, de novo. A criança é incansável. E a gente já está arrastando ferramenta no fim do expediente. De novo, quando vocês ouvirem isso, é porque a mente quer mais. É uma gula existencial. Outro amigo meu teve a ideia criativa de dizer que a vida é um grande banquete em que não se consegue experimentar todos os pratos. Ontem me levaram a uma pizzaria de rodízio que, meu Deus do céu, não dá para experimentar tudo, eu ia explodir.
Tem gente que entra em pânico porque quer experimentar tudo. Eu conheço gente que não está satisfeito com o que come e começa a tirar beliscar dos pratos ao redor só para tirar um gostinho, me dar um pedaço. Calma! Ah, mas vou voltar ao tema central. O cavalo está representando essa emoção. Se não tiver um cocheiro que orienta, que escolhe os pensamentos que nutrem as emoções, há uma memória que nutre cada emoção. Porque senão não é emoção, é sensação. É preciso discernir, autoconhecimento e observar como a emoção é gerada, como o desejo é gerado, para onde eu quero conduzi-lo, eu tenho que saber lidar com ele. Se eu fico com medo do cavalo, eu não consigo pôr ele em linha. Eu tenho que saber como o cavalo vai ser conduzido. Isso é a função do cocheiro. Não existe cursinho de como controlar a emoção sem primeiro controlar o pensamento. Porque o pensamento nutre a emoção. A sensação não precisa ser nutrida, mas também ela para no momento que o estímulo cessar. As pessoas que não sabem como lidar com isso querem comprar a vida com sensações, e para isso o dinheiro é muito importante. Só que o amor não dá para comprar, as coisas mais importantes não dá para comprar sensação, luxúria, sexo, gula, tudo isso eu compro com dinheiro. Mas amor não. E sem amor não há felicidade. Então, nós temos que dar o devido valor ao autoconhecimento, à autoobservação, porque a nossa vida só será amorosa se nós, não, pelo menos, não estivermos em pânico. Manter a paz interior em um mundo caótico é o nosso tema de hoje. Eu estou tentando ficar dentro dessa estrada, certo? Mas vocês veem que o assunto é abrangente, porque tudo está ligado à paz interior e tudo que vale a pena ser conquistado depende dela. Mesmo o amor que se expressa como uma atenção, um cuidado a quem eu prezo, se eu estiver desatento, o amor tira férias. Eu não estou conseguindo dar atenção ao filho que me pede, à esposa, sei lá, quem mais. Se eu não tiver atenção para dar, o que, que eu tenho para dar? Ah, vai lá, te dou um celular, tu fica brincando no quarto, essa criança vai ficar sem suporte emocional, é uma família disfuncional, ninguém sabe cuidar da criança. E como tem se tornado frequente, eu vejo os pais dando o celular para não se incomodar com a criança. Depois não sabem que estão criando uma pessoa que não tem domínio emocional, que não sabe lidar com as frustrações, porque não sabe lidar com a atenção. Porque se eu não sei dar atenção aos outros, será que eu saberei dar atenção a mim? As pessoas não sabem dar atenção a si mesmas, elas não sabem o que está acontecendo. Elas só buscam um novo estímulo para tapar o buraco do anterior. É vodka, é isso, é álcool, é cigarro, ou coisas muito mais poderosas que eu prefiro não citar aqui, só que o corpo vai se acostumando, por isso que eu digo que a carruagem sai da estrada e se quebra toda. Porque eu preciso de doses cada vez mais fortes para produzir o efeito que a anterior produziu. Porque o corpo se acostuma e aí ele precisa mais. E aí nós temos as pessoas dependentes do, do tráfico de drogas, então aí nós temos daqui a pouco um narco-estado, enfim, é o caos social. Tudo porque elas não sabem lidar com o poder criador e divino do seu próprio pensamento. E esse é o tema da nossa palestra, que nós não temos uma vontade única, nós temos várias vontades em conflito, salvo o cocheiro conseguir orientá-las. E isso é uma habilidade que Platão chama sabedoria, vencer a si mesmo. Nós temos uma batalha de Kurukshetra, nós temos uma luta interior se nós não conseguirmos orientar o poder criador do pensamento. Certo? Então, eu vou citar o parágrafo 5 do Aos Pés do Mestre. Diz assim: mas o corpo e o homem são dois.
E a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Opa! Eu pensava que eu era o corpo. Se eu começar a notar que o corpo quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra, eu comecei a descobrir que tem mais de um. Tem duas vontades. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa. Saber parar é um dos problemas que tinha lá no rodízio. A gente não parava, havia uma pizza atrás da outra. Eu não chegava a pensar, já tinha outra pizza em cima de mim. Para e pensa se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus e tu queres somente o que Deus quer. Mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Então, esse processo de autoinvestigação, esse cavar um poço para descobrir a água de onde não mais a terá sede, como dizia Jesus, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois ela brota como uma fonte para a vida eterna. É uma fonte interior. Não precisa da Corsã, ou seja, de qual companhia de água, do DEMAI, ou sei lá o que mais, para suprir a sua necessidade, porque vem de dentro. Por que nós não damos atenção às coisas que vêm de dentro? Essa é a pergunta, porque a cultura não estimula, porque o ser humano tem capacidade de se cultivar e se descobrir. Esse é o motivo desta palestra. Deves penetrar fundo dentro de ti mesmo, para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o físico, nem o emocional, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego espiritual ou alma imortal para obter o que deseja. Chegam a fazer complôs para nos desviar da estrada. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como Senhor deles. Então, teosofia, essencialmente, é a busca do autoconhecimento, do entusiasmo, enteos, Deus interno, um vento, um alento, um sopro de Deus dentro de nós. É uma vontade de viver, é de cooperar com o plano divino na existência. Nós somos deuses em treinamento nesse planeta. Por que nós não usamos nosso poder criador para uma coisa construtiva? Porque nem sabemos que temos esse poder. Somos pensados, não pensamos. Somos sentidos, não sentimos. Somos guiados pela mídia, pela moda, pelas subcelebridades, pelos influencers. E cadê a minha própria escolha sobre mim mesmo e a minha autodeterminação? Fiquei dependente dos estímulos externos. Por quê? Se existe esse manancial dentro de mim. Então, essa é a grande pergunta. Precisas conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como o Senhor deles. Eu não sei, mas é fundamental que nós compreendamos que há várias vontades dentro de nós. O corpo físico tem que ficar na estrada, senão ele se rebenta. É o símbolo aí da carruagem, na alegoria da Katha Upanishad. O cavalo são os desejos. Se não tiver um cocheiro, ele sai da estrada. O que é a estrada? É o objetivo da vida. Quem é que sabe por que aquela viagem está acontecendo? O passageiro foi ele que comprou o bilhete. Ele provavelmente é o único que está feliz porque está fazendo turismo, que está vindo aqui para Torres. Opa! Hein?
Mas o cocheiro está sempre fazendo o mesmo caminho, indo e voltando, já tem uma caninha debaixo do banco lá e vai se embebedando. Daqui a pouco, quem está governando o comboio é o cavalo, sai da estrada, todas as desgraças acontecem. Aliás, diga-se de passagem, o maior número de acidentes sempre é por causa da bebida ou das drogas. Hum? Interessante que para levar uma tatuagem não é necessário mais de um, né? Pois é. Pois é, e eles entram em conflito entre si, não dá tempo de satisfazer um, já foi girado o outro. Um anda mais para frente, um morde. As pessoas não são fáceis de satisfazer, e quando finalmente vem a satisfação de um desejo, não quer mais. Lutou anos para conseguir, agora não quer mais. Ah, agora que chegou, me dá até nojo. Ué, não dá para entender um troço desses. Mas é o ser humano. Parinama é a contínua mudança. Tapas é a ansiedade, porque pressente que vai haver mudança, já sofre de véspera. Samskara pode se referir aos hábitos. Então, a pessoa criou hábitos e não quer mudá-los. A gente chama hoje zona de segurança. E ainda tem Guna Viroda, que a coisa vem num desmatch. Ela não, a satisfação não vem na hora solicitada. Quando vem, eu não quero mais. Agora, pega esses 4 motivos e Patanjali diz por que uma pessoa tem que aprender yoga, tem que adquirir o autoconhecimento, dominar a mente, se tornar autossuficiente para conquistar, pela meditação, a paz interior. Esse é o motivo da nossa palestra. Sei que uma palestra só pode despertar um entusiasmo passageiro. Por isso, recomendo, pelo menos aos pés do mestre, nós passamos esse fim de semana estudando o nosso livro, onde a citação da Katha Upanishad é desenvolvida com mais profundidade do que uma hora eu poderia. Aqui, a Tradição Sabedoria, na 5ª edição, o Aos Pés do Mestre, em português, aqui já está na 10ª edição. São livrinhos pequenos, mas eles abrem portas para a sabedoria universal, a sabedoria divina ou teosofia, que é o estudo de religião comparada com filosofia e ciência, pegando o melhor das religiões e completando uma a outra com a lógica da filosofia e os fatos investigados pela ciência. É a conjugação de todos os principais campos do conhecimento humano. Como nós vamos chegar à paz mundial e à fraternidade universal se as pessoas não se entenderem e não pegarem o melhor do que o conhecimento humano já produziu? A não satisfeito ainda busca investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem, porque nós temos muitos poderes interiores e nós não lidamos com eles porque nem percebemos que somos deuses em treinamento e estrelas aprendendo a brilhar. Esse é o nosso convite. Não sei se é usual abrir para perguntas nesse tipo de palestra, se há. Eu não sei se o Felipe está conduzindo lá, se ele tem acesso. Tenho acesso aqui. Até o pessoal do que está aqui no Zoom pode Uhum. ficar. O pessoal, se quiser perguntar aí, gente, pode abrir o microfone, tá liberado. Só perguntarem. Meu primeiro desejo eu vou satisfazer, beber água. Que maravilha. Jogo uma água aqui. Eu gosto muito da Minalba, mas aqui tem a Sarandi. Eu vi a água de pedra aqui em algum lugar, deixa eu ver. Tendo água, a gente já ganhou 50% ou mais da sobrevivência. Tendo água e ar, a gente já pode sobreviver um mês. O planeta feito, né? Né? O planeta O pessoal acha que vai morrer se não comer a cada 6 horas. Nunca fizeram jejum na vida. Pizzaria não sai do imaginário aqui. Tem uma pergunta. Por favor. Parece que Será que os outros conseguem ouvir? sim, Uhum. parece que esses medos que a gente tem e também a busca dos prazeres, às vezes parece que a gente recebe pela educação.
seja familiar ou da sociedade. Pode-se chamar isso de tradição, certo? Tem. Mas, ao mesmo tempo, também tem algumas tendências que a gente tem de, de amplificar coisas que às vezes não é tão exacerbado na família, tal, mas a gente ainda amplifica aqueles medos, né? Certo. E seria uma junção, por exemplo, de coisas que a gente já traz, outras encarnações, mas também que aprende. Por exemplo, se mudasse a forma como a gente enxerga o mundo da nossa sociedade, através da educação, quantos por cento será que responde a isso, né? Eu não saberia responder em percentuais, mas com certeza nós trazemos problemas do passado que não precisavam existir. A maioria dos sofrimentos humanos são oriundos de ilusões que não precisavam existir ou de sofrimentos desnecessários criados por ansiedades que também foram autogeradas e não precisavam existir. Por isso, eu vou insistir com um ponto. A ignorância é a causa do mal, segundo nós lemos de Platão, nesse diálogo Protágora. O Buda dizia que mais glorioso não é quem vence a milhares de homens em batalha, mas sim quem a si mesmo vence. Essa alegoria da Katha Upanishad está nos sugerindo que o cocheiro precisa saber comandar os cavalos, senão a confusão está armada. E o cocheiro representa a mente. Portanto, se ele não tiver conhecimento em conduzir suas emoções, eu vou chamar isso ignorância espiritual ou falta de autoconhecimento. Nisso concordavam Buda, Shankara, Krishna, Patanjali, e eu tenho insistido, me parece também que o Cristo, ao dizer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João 8,32, porque ele está dizendo ao inverso a mesma frase. É uma paráfrase invertida. Porque o que é a falta de conhecimento da verdade, senão a ignorância? Óbvio que está sendo dito que ela é a causa do aprisionamento, da escravidão à matéria, ou que seja a causa do sofrimento, porque é dito que, tendo o conhecimento da verdade, ele está livre. Portanto, ele está preso ou prisioneiro se não tiver. Portanto, a ignorância é a causa do aprisionamento humano. Mas não uma falta de conhecimento acadêmico que um doutorado ou um lustro intelectual resolveria, porque tem muita gente que tem doutorados e está preso no Rivotril, está tomado de ansiedades. Se não, como dizia Krishnamurti, todo doutor em filosofia teria que ser um iluminado. Não estamos falando de conhecimento apenas intelectual, não estamos falando de erudição e decoreba, mas autoconhecimento. Por isso eu prefiro chamar ignorância espiritual. É uma falta de conhecimento da luz que projeta o filme, da maneira de criar o cenário mental. E os grandes vedantinos insistem em dizer que só existe uma lâmpada no universo. Pode ter vários filmes, um em cada cabeça. Cada cabeça tem um filme diferente. Só tem uma lâmpada. Essa é a unidade da vida. Einstein vai dizer que o universo é luz condensada. É um oceano de luz com diferentes graus de condensação. A matéria é a condensação da energia. Isso é a grande fórmula de Einstein. Essas frases orientais antigas estão sendo confirmadas pela ciência moderna. Nós temos um poder de gerar luz, pensamento é isso. Mas se nós não temos controle da mente, é o pensamento que nos governa e não nós que criamos e, inclusive, desligamos o pensamento, que aí vem o silêncio, aí vem a paz que ultrapassa o entendimento. Na verdade, o controle do pensamento é para fazê-lo cessar. Aí é que o nirvana aparece.
Mas isso seria outro capítulo. Em todo caso, estou dando a dica. E com certeza uma cultura que não estimula nessa direção está aumentando o problema ao invés de diminuí-lo. Porque o cinema, os entretenimentos, tudo isso está buscando assim uma distração. A palavra já diz, tornar a mente mais distraída do que já era antes. Por que não temos uma aula de concentração? Só distrações. Nós estamos fugindo do quê? De nós mesmos? Não, tem gente que não consegue, eu vejo alguns parentes, eu não posso citar nomes, senão dá briga na família. Lá não tem nada o que fazer. Quer trazer o pessoal, a juventude, já me disseram que não posso usar essa palavra, já disse que eu sou careta. Porque é uma palavra tão simples, o ser jovem. Não tem o que fazer lá. Se não tem Wi-Fi, nem aparece. Vem cá, nós estamos aqui na frente do mar. Não tem o que fazer, olha o mar, já é uma aula. O som da natureza, aí os caras vêm farofar aqui, trazem um aparelho de som, não se consegue ouvir nada, trazem cigarro de tudo que é tipo, começam a fazer churrasco na beira da praia, eu saio defumado, em vida, sai correndo. Não é aqui na Praia do Paraíso, não, é em outros lugares. Foi fim de semana que eu passei, prefiro não dizer onde, lá na virada do ano. Nossa Senhora, nem estacionar carro, nem coisa nenhuma. Eu digo, bem, isso aqui é um inferno na Terra. E as pessoas dizem que isso é férias. Que as pessoas levam consigo os seus problemas. Vocês já viram gente com cálice de bebida dentro do mar? Levam as caipirinhas, não sei o quê, mar adentro. Eu sei lá o que estão fazendo. Eu digo, meu Deus do céu, se vai se embebedar, pelo menos seja no guarda-sol, mas ainda e leva um celular para dentro d'água, daqui a pouco cai, aí que nem a outra senhora que não sabia o que fazer para secar mais rápido, botou no micro-ondas. Aí secou de vez. Tem que dar graças a Deus que não pegou fogo na casa. Então as pessoas têm a tecnologia de ponta, mas não sabem como funciona. O macaco com o relógio. Não sabem nem para que serve. E não se perguntam, não querem aprender, meu Deus do céu. O ser humano tem capacidade de aprender, tem capacidade de se libertar, tem capacidade de dominar seu pensamento, mas ele precisa usar essas faculdades. A intenção dessa palestra é despertar esse interesse nas pessoas. Que elas queiram pegar um livro como Autocultura do Time. Esse eu não tenho em mãos, mas vale mais do que os que eu já li aqui. Autocultura, do Dr. Iqbal Kinsey Time, editora teosófica. Mas eu apresentei os mais simples, né? Se eu vou construir um edifício de conhecimento, eu vou começar pelo mais simples. Mas isso aí é creme de la creme. Quem lê isso transforma a sua vida. Basta botar alguma coisa em prática. Não sei se ajuda a responder a tua pergunta. Sim. Eu acredito que vocês são todos sobreviventes de uma longa palestra. E se ela visa a paz, eu suponho que eu não devo ficar instigando as pessoas a produzirem mais perguntas, já tem problemas que chegam. Vamos fazer, então, graças a Deus, uma meditação pela paz e encerramento, observando a nossa grande e importante conexão da respiração com a alma. O espírito é insuflado pelas narinas, não é um símbolo tão vazio. Pneuma é a respiração, é a palavra grega para espírito. Então, relaxando os pés e as mãos que costumam expressar a nossa ação, já começa a mente por a associação a serenar. Depois as clavículas, ou pequenas chaves, colocam a nossa coluna na vertical se elas estiverem encaixadas. Isso expande os ápices pulmonares, diminui a depressão, porque a respiração ampla é o que não acontece na pessoa deprimida. Ela fica com a respiração curta.
A respiração tem que ser serena, mas profunda, ampla. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Deixa. Agradeço mais uma vez à Sociedade Teosófica, ao futuro Goethe aqui do Aras, Trevo de Ferro e toda a hospitalidade recebida por essa oportunidade. Muito obrigado. Agradecido, Ricardo, e todo o pessoal também do Zoom e presencial. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigado. Agradecido, Ricardo. Obrigada. Então, encerrando. Yes.